Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo dessa bolsa de maternidade, tá? Bom, essa bolsa eu já gravei o passo a passo dela já faz uns 4 meses já, e eu não postei no canal, perdão, porque eu perdi eu apaguei sem querer o comecinho do passo a passo. Mas aí eu fui assistir o restante agora e eu vi que dá pra mim explicar pra vocês o comecinho e colocar o restante do passo a passo e dá pra vocês Então, gente, entenderem. vai cortar vai riscar e cortar uma vez no piquê e uma vez na tricoline, que esse aqui vai ser o tecido de fora, esse aqui vai ser o tecido de dentro, tá? Né? Você vê que é a dobra, você vê o tamanho que ele vai ficar, que ele vai ficar um bolso grande, que a bolsa ela é grande. Mas eu vou fazer em miniatura só para explicar essa parte do bolso da frente, tá? Que foi a que eu perdi. Aí eu fiz de conta aqui, que vamos fazer de conta que esse aqui é o tamanho normal do bolso, né? Que não é, aqui ele tá pequenininho, só para me explicar para vocês. Então, tá aqui a parte de fora e a parte de dentro. Eu vou pegar, colocar avesso com avesso, ó, o direito para dentro e o direito para fora. E aqui vai ficar avesso com avesso. Por quê? Vou pegar o viés, tá? Aí eu vou colocar o viés aqui, na parte de cima do bolso, tá? Vou passar uma costura. Ok? Deixa eu cortar aqui pra ficar melhor. Pronto, passo a costura. Depois que eu passar a costura no viés, eu pego a renda, tá? Coloco aqui e passo mais uma costurinha. Ok? Então, o nosso bolso ele vai ficar assim. Agora, vamos continuar o vídeo normalmente. Então, gente, eu passei aqui, ó, coloquei o viés, tá vendo? Depois coloquei essa renda por cima, tá, ó. Daí, uma coisinha que eu esqueci, pra terminar o nosso bolso, coloquei aqui dentro um pedacinho de feltro, tá? Pra ele ficar mais estruturado. Bom, aí eu vou reservar um pouquinho o nosso bolso aqui. Daí, o que que eu vou fazer? Como eu usei a linha branca pra colocar a renda, tá? E eu preciso trocar a linha branca e colocar a rosa. Então, a única coisa que vai estar faltando eu usar com a linha branca é colocar o viés aqui na alça. Então, eu vou pegar a alça, tá? Vou pegar avesso com avesso, tá? O direito fica pra fora. E vou passar nele todinho o viés, ok? Vou lá na minha máquina e vou passar o viés ao redor da minha alça toda, tá? Então, eu vou fazer isso 4 vezes, porque são 4, não, perdão, gente. 2 vezes, porque são 2 alças, né? Então, vai 1, 2, 2 vezes, fazer nessa e na outra, passar o viés ao redor todo. E daí eu volto. Ah, eu cortei aqui, tá, gente? Aqui na alça não tem 1 centímetro pra costura, justamente porque já vai o viés aqui, ok? Então, gente, eu passei o viés, né? Costurei o viés ao redor da alça, ó, toda, tá? Das duas. E aí eu vou deixar essas alças reservadas, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte da frente da bolsa, ó, eu vou pegar a manta acrílica. Eu cortei ela um pouco maior do que a minha parte da frente da bolsa, essa aqui é a parte da frente, ou a parte das costas, porque você vai fazer a mesma coisa na frente e nas costas. A gente vai fazer o quilt, tá? Então, você vai pegar aqui, ó, manta, cortei um pouco maior, ó. Tá vendo? Como vocês podem ver, aqui o fundo tá branco, eu não sei se tá dando pra ver direito.
mas eu cortei um pouco maior. Vou colocar aqui o meu tecido. E aí eu vou marcar para poder fazer o quilting. Eu gosto de marcar com alfinete, tá? Aí fica a critério de cada um. Se você quiser marcar com giz, alguma coisa que depois saia, não tem problema também. Eu marco assim. Coloco a régua aqui. Coloco os alfinetes aqui, né, na reta, que é onde eu vou costurar. Tá vendo? Aí aqui a distância, essa é a distância que você achar melhor, né? Eu boto 8. Dependendo da peça que você vai fazer, né? Você pode colocar 8, pode colocar 10. Se quiser ela pequenininha, pode colocar menos, só que aí dá mais trabalho, né? Demora mais tempo e tal. Não gosto de colocar muito pequenininho. Pronto, aí você vem aqui, ó. Eu faço todas as linhas desse lado, depois que eu costurar tudinho, aí eu venho e faço todas desse lado, entendeu? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou terminar de fazer minhas marcações, tá? De 8 em 8 aqui, desse lado, vou passar a costura, depois vou fazer as marcações do outro lado, vou passar a costura na frente e nas costas da bolsa. E daí eu volto pra gente continuar. Pronto, gente. Eu já quiltei. Queria pedir desculpa que aqui no vizinho estão fazendo uma reforma, aí tá esse barulho de construção, tá? Bom, mas aqui, ó, eu já quiltei, tá? Essa parte aqui da frente, ó, todinho. Cortei aquele excesso que tinha, né? Aí, gente, o que eu fiz? Eu tinha colocado no bolso o feltro, né? Pra ficar estruturado. Só que eu achei tão lindo assim, quiltado, que aí no bolso eu peguei e fiz também, né? Coloquei aqui a manta, ó, e quiltei no bolso também, ok, gente? Aí agora o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, vamos marcar o meio da bolsa, tá? Marcar o meio, cadê o alfinetinho? Aqui, ó, tá vendo? Vou marcar o meio. Ok. Vou marcar o meio do bolso. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o bolso aqui na parte da frente. A gente vai passar uma costura. A gente vai passar uma costura ao redor do bolso. Aqui não, né? Que aqui vai ser a abertura do bolso. Mas aqui, ó, na lateral, embaixo, uma costura bem no cantinho, só mesmo pro bolso não sair do lugar. E uma costura aqui no meio, bem no meio, por isso que eu marquei o meio, tá? Ó, bem aqui no meio do bolso. Aí vai ficar 2 bolsinhos aqui, tá bom? Bom, eu vou passar essa costura e já volto. Então, gente, agora a gente vai colocar o zíper. Vou colocar o zíper, tá? A gente vai pegar aquela tira grande que a gente cortou. Vamos dobrar ela no meio, dar um pique aqui, ó. A gente marcar onde é o meio. Daí a gente vai colocar aqui, ó, direito. Vamos pegar o zíper, marquei o meio do zíper também, ó, tá? A gente vai pegar direito do tecido externo com o direito do zíper, tá? Aqui, ó, o direito do zíper. E o direito do tecido interno, tá?
Vou marcar o meio também. Então, direito com direito, tecido interno, tecido externo, direito com direito. E o zíper fica direito com o direito do tecido externo, que é o que vai pra fora. E a gente vai botar aqui, ó, tudo marcado no meio, ok? Aí a gente vai alfinetar aqui. Daí a gente vai lá na máquina, vai colocar o pé de zíper, né? E vai pegar essa partezinha aqui do zíper mais durinha, né? E vai pegar como guia, tá? Você vai colocar o pezinho encostado aqui. Colocar o pezinho encostado aqui nessa... aqui nos dentinhos, né? Do zíper, né? Então você vai pegar... Aí o que eu vou fazer agora, né? Já mostrei pra vocês, direito com direito do zíper aqui. E aí eu vou passar essa costura daqui até aqui, só no zíper. Não vou passar até o final aqui não, porque o zíper ele só vem até aqui, tá? Então só vou passar a costura do começo do zíper ao final do zíper. Nessa parte aqui, eu não vou passar a costura não, ainda não, tá? Então eu vou fazer isso, vou passar a costura. Quando a gente abrir, ó, vai ficar assim, né? Parte de fora, parte de dentro. Aí eu vou pegar o outro pedaço e vou fazer a mesma coisa. Colocar direito do zíper com o direito do tecido externo de fora e direito do forro do tecido interno com o direito do tecido externo. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado de cá, eu vou fazer do lado de lá, tá? Então, gente, ó, tá vendo? Eu costurei aqui, ó, direito com direito o zíper por dentro, né? Passei uma costura aqui, depois passei a overlock, tá? Somente na parte onde tá o zíper. Essa outra parte aqui que não tem o zíper ficou aberto, tá? Então, olha, costurei dos dois lados, tá vendo? Dos dois lados do zíper, que é a parte de fora, que é a parte de dentro, tá? Ó. Depois passei o ferro pra dar uma sentada. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó. Aqui, gente, não tem bolso na lateral, tá? Não tem bolso. Como eu tive que fazer essa emenda que meu tecido acabou, eu vou colocar um bolso aqui na lateral. Mas não tem, é opcional, você não precisa colocar se não quiser, tá? É só porque ficou essa emenda mesmo. Aí você vai fazer o que aqui, ó? Você vai juntar direito com direito do tecido externo, né? Do tecido de fora. E vai fechar ele aqui, ó. A mesma altura da costura que você fez aqui do zíper, tá? Tá vendo? Fechar ele. Acho que foi mais ou menos 1 centímetro do zíper, no mesmo tamanho, tá? A gente vai fechar ele e vai fechar o forro, direito com direito, separadamente, tá? Então, a gente vai fazer isso dos dois lados. Desse lado e desse outro lado aqui também, tá? Vamos fechar direito com direito, ó, o forro e o tecido de fora. Depois que a gente fechar dos dois lados os tecidos, o que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura bem pertinho aqui do final desse tecido, tá? Ao redor do zíper todinho. Aqui, se for necessário, você descostura, porque ele tem que vir até aqui, tá?
onde tem esse ferrinho. Ele vem até aqui, você dá um retrocesso aqui, e aí passa ao redor do zíper todinho. Quando vier pra cá, ele vem. Qualquer coisa, se tiver com a costureira aqui passando um pouquinho, você descostura, né? E daí ele vem até aqui, tá? E você passa um retrocessozinho aqui também. E costura do outro lado também até aqui. Então, vai ficar uma costurazinha ao redor de todo o... Depois que eu fizer isso, né? Fizer todas essas costuras, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar minha manta acrílica. Vou colocar aqui entre o forro e a parte do tecido de fora, tá? Olha só. Tá? Vou colocar ele aqui, ó. E aí, o que que eu vou fazer? Na bolsa, eu fiz um quilt assim, né? De losango. Aqui, nessa parte, o que que eu vou fazer? Vou colocar nele todo e vou fazer o quilt aqui. Depois que eu tiver feito todas as costuras que eu falei pra vocês. Reto, certo? Linhas retas assim, tá bom? Então, eu vou fazer somente na parte do tecido de cima, de fora, com a manta. O tecido do forro, não vou pegar ele, tá? Ó. Então, eu vou vir, tipo, aqui. E colocar os alfinetes, tá? E aí, eu vou fazer isso em todo o tecido, né? Venho com a régua aqui, ó. Posso dar um espaçamento menor um pouquinho da régua. E vou colocar também os alfinetes. E vou botar outra linha aqui, ok? Então, pessoal, eu já fiz essa costurinha aqui que eu mostrei pra vocês, tá? Fiz a costurinha ao redor do zíper, tá certo? Costurinha ao redor do zíper todo. Aí eu coloquei esses bolsos nas laterais, mas no molde não há necessidade, tá? Não precisa vocês colocarem, porque como o tecido não deu aqui no tamanho, e eu fiz esse emenda, eu coloquei o bolso aqui só pra cobrir, tá? Mas no molde nem tem esse bolso. Mas se vocês quiserem colocar, é opcional, tá? Então pronto, fiz toda essa parte, ó, o que eu vou fazer agora? Todas aquelas costurinhas que eu disse que ia fazer, eu fiz, né? Vou pegar aqui, vou medir o meio, tá? Ó. Vou medir o meio aqui, tá? Um piquezinho. E vou medir o meio aqui da minha bolsa também. Ok? Pronto. Daí, o que que eu vou fazer? Vou pegar, colocar aqui meio com meio. Vou colocar um alfinete. E vou distribuir esse tecido aqui ao redor da minha bolsa, tá? Ó. Ele tem que casar aqui embaixo, ó. O finalzinho aqui, o fundo da bolsa, com esse finalzinho aqui dessa tirinha do zíper, tá? Você casa ele aqui embaixo e aí distribui o restante aqui em cima.
Depois que eu fizer tudo isso, né, eu vou passar uma costurinha aqui ao redor dele todinho, tá? Ó, aqui ao redor, né, que ele vai ficar assim, tá vendo? Ok? Aí eu vou fazer aqui na parte de trás do mesmo jeito. Marcar aqui o meio com o meio, né? E alfinetar ele todinho também. Casando aqui o final, tá? O final o fundo da bolsa com o final aqui do tecido. E vou alfinetar ele todinho ao redor da minha bolsa também, tá? E aí vou passar essa costura na parte da frente e na parte de trás, juntando essa tira do zíper com a frente e as costas da bolsa. O que eu fiz aqui, né? Eu fiz o quilt reto, tá? Nessa parte toda, que é a parte do fundo da bolsa. Aqui a manta, ó. Aí o que a gente vai fazer? Depois a gente vai pegar aqui a bolsa, né? Aquela parte que eu já fiz. Vou pegar aqui o fundo, colocar aqui direito com direito, tá? Eu vou alfinetar ele todo ao redor da bolsa. Então, depois que eu alfinetar ele todinho, eu vou lá agora, vou passar uma costurinha na máquina ao redor dele todo, tá? E outra coisa que eu já vou aproveitar e vou fazer lá na máquina, aqui é a parte do forro. Peraí. Aqui é a parte do forro da bolsa, tá? Aí, o que eu fiz? Eu vou colocar um bolsinho aqui, ó. Eu cortei 2 pedaços de... Deixa eu ver quanto foi que eu cortei aqui. Eu cortei bem grande, porque eu quero o bolso bem grande, tá? Mas se você preferir, você pode cortar menor. Eu cortei 40. Por 24. Cortei 40 por 24, tá? Olha, vai ficar bem grande mesmo. Mas se você quiser cortar menor... Aí, o que eu vou fazer? Vou colocar direito com direito. Vou passar uma costura nele todo, deixando uma abertura aqui no meio para poder virar, tá? Então, o que eu vou fazer, né? Passar uma costurinha nele todo, alfinetar e deixar essa aberturinha aqui, pra gente poder girar. Então, eu vou fazer essas costuras e já volto pra gente continuar. Já passei a costura aqui, tá, gente? Ao redor todo do fundo da bolsa. E aí, depois eu passei um overlock. Pra dar um acabamento, vocês podem passar também o zigue-zague. Se vocês não tiverem overlock, tá? Bom, tá vendo? Passei ele todo. E aí, vou virar. Ok? Tá vendo? O fundo da nossa bolsa. Ok? Aí também passei a costura no bolso, né? Que eu falei pra vocês, ó, o redor todinho. Passei um overlock e deixei uma abertura aqui. Na verdade, deixei uma abertura muito pequena. Vocês podem até deixar uma abertura maior. Um pouquinho, mas vai dar certo aqui. Tá, daí depois que a gente virar aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar esse bolso na parte interna da bolsa. Essa abertura que eu deixei, você pode fazer uma costura invisível, se você preferir, se você quiser, mas não tem necessidade não, porque, olha só. Aqui a gente vai passar o ferro também, tá, gente? Pra poder ficar bem direitinho aqui, ó. E quando a gente for colocar, ele ficar bem sentadinho. Então, vou pegar aqui o fundo, ó. Aí, vou pegar essa pasta, que é a parte da abertura. Então, essa parte da abertura, você só dobra ela assim, ó. Tá vendo?
Não precisa, se quiser você pode passar, mas não tem necessidade não. Você vai colocar aqui no meio, ok? Vem que aqui vai ter a costura. Aí você vai passar a costura aonde? Desse lado. Ó, tá vendo aí? Desse lado aqui do bolso, desse lado do bolso e no fundo do bolso. Aqui em cima você não vai passar, porque é a abertura do bolso. E aí eu vou pegar e vou passar uma costura também aqui no meio, pra fazer uma divisória, né? Pra colocar as coisinhas dentro, ok? Pronto, ó. Já passei aqui a costura, né? Ao redor do bolso, aqui no meio. Ficou 2 bolsinhos, tá? E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou juntar o forro com a bolsa. Vou pegar a bolsa aqui do lado do avesso. Vou marcar o meio dela. Aqui, ó. Ok. Vou marcar o meio dela aqui com um piquezinho. Vamos marcar o meio do forro. Tá? Aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Ele vai ficar assim. Então, pra ficar assim, você tem que colocar aqui direito e direito aqui. Então, ele vai vir pra cá, não pra cá, ele vai pra lá, tá vendo? Então, eu vou pegar o meio com o meio, vou colocar o alfinete. Vou alfinetar ele todinho aqui, tá? E essa costura, eu vou passar, eu começo pelo meio, tá? Não começa pela ponta, que pode no fim dar, você começar pelo meio para ficar centralizado. Daí você vai passar essa costura até chegar aqui no final da bolsa, aqui, e depois você passa pro outro lado. Então, a gente vai fazer isso dos dois lados, desse lado da bolsa e desse outro lado da bolsa também. Aqui, ó, marcar o meio e fazer a mesma coisa. Então, eu vou passar essas costurinhas e aí eu volto pra gente colocar o fundo. Então, gente, ó, eu acho que dá, não sei se dá pra ver bem direitinho, mas isso aqui, eu passei toda a costura, né? Ao redor da bolsa, ó, de um lado, aqui é a abertura e aqui do outro lado. Ok? Dos dois lados. Aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar e vou colocar o fundo da minha bolsa aqui, o fundo do forro, né? Vou pegar aqui, centralizar aqui na lateral, tá? E vou costurar ao redor de todo o fundo da bolsa, né? Juntando aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu vou juntar ele todinho. O fundo com a lateral da bolsa, ó. Ok? Depois venho junto aqui do outro lado. E junto aqui, né? E passo a costura ao redor do fundo todinho. Lembrando de deixar uma abertura bem grande, assim. Não pode ser pequeno, porque como ela tá bem dura e tem muito tecido, né? Senão não vai passar e vai rasgar. Então, lembrando de deixar essa abertura para poder a gente virar a bolsa, tá? Então, pessoal, não sei se tá dando pra vocês visualizarem bem direitinho, mas aqui é o fundo da bolsa, a parte do forro. Eu costurei todinho, ó, eu deixei uma abertura aqui, tá? E agora eu vou virar a bolsa por essa abertura aqui. Já virei todinho por esse buraquinho. Agora, gente, vocês também têm a opção de fazer o forro ele solto, ó, porque aqui eu fiz tudo junto, tá? Né? Eu costurei tudo junto aqui, né? O forro com a parte
de fora mesmo, tal, eu costurei tudo junto. Mas você pode fazer ele solto, que fica melhor pra você virar, porque assim dá pra virar, mas dá bastante trabalho. Aí o que que você vai fazer aqui, ó, depois que você virou, você vai pegar, vai costurar aqui, juntar essas duas pontinhas aqui, né, essa abertura e costurar. E vamos virar ela do ladinho certo, ok? Pronto. Aí uma outra coisa que eu vou fazer, que é opcional, só para ela ficar mais estruturada, eu vou cortar um papelão, né? Aqueles papel paraná, aqueles papelão couro, de fazer bolsa, né? Vou cortar ele no tamanho aqui do fundo, colocar um tecidinho em cima dele, passar uma costura, tá? E colocar ele aqui dentro, no fundo, porque aí a bolsa vai ficar mais estruturada, tá? Bom, aí aqui, por último, né, a gente fazendo tudo isso, aqui o bolsinho, aqui os bolsinhos da frente, o bolsinho da lateral e tal. Fazendo tudo isso e depois colocando aqui o papelão, pra ficar mais duro e estruturado. O que vai ficar faltando a gente colocar é a alça, né? E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai medir aqui, né? Pra ela ficar bem no mesmo local, ok? Vou colocar aqui com 8, né? Vou colocar com 8. Daí vou colocar ela aqui, ó. Aí venho desse lado, coloco com 8 também. Ok? Ela vai ficar assim. E aí o que que eu vou fazer aqui, ó, gente? Eu vou passar uma costurinha só aqui, aqui ao redor dessa parte redonda, só aqui. E depois que eu passar a costurinha aqui, nessa e nas outras duas da parte de trás, eu vou costurar um botãozinho aqui, ok? Então, pessoal, aqui tá a bolsa finalizada, ó, coloquei os botõezinhos aqui, aqui tá a alcinha dela, ó, ok? Aqui o bolso da frente, aqui a lateral, ó. Coloquei esse coraçãozinho que eu gravei também no vídeo de como fazer esse coraçãozinho, bolsinho lateral, aqui o zíper, tá? E aqui tem outro bolsinho também lateral. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e até os próximos vídeos. Tchau!